Pronto? Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com mais episódio do Taticamente. E hoje estou com um convidado muito especial, um prazer imenso, um amigo de longa data, de caminhada. Vai ser, tenho certeza, muito proveitoso, que sabe muito do tema que nós vamos falar hoje aqui. Estou com meu amigo Tunico Vieira. Tunico foi vereador em São Bernardo por 2 mandatos, assumiu secretarias, é professor na Faculdade Metodista, Direito Administrativo, Ciências Políticas, né, Tunico? Isso. Um currículo muito extenso, se for falar aqui, nós vamos passar a noite inteira, Tunico. Tunico, antes de começar aqui, pode fazer uma breve apresentação aí, é um prazer. E muito obrigado por ter aceito o convite. César. César, mas assim, eu chamava ele de Julinho, porque eu conheci o César. Você tinha menos de 10 anos de idade. É um prazer muito grande ver o desenvolvimento profissional seu e essa preocupação com o coletivo, né? De você extrapolar o ambiente de trabalho seu e tentar criar um programa onde você traz informação sobre assuntos tão importantes, Julinho. Então eu me sinto lisonjeado, me sinto prestigiado e feliz por ver o desenvolvimento profissional seu. Então é um prazer para mim estar aqui no Taticamente e espero que o nosso papo seja proveitoso e traga aí boas reflexões e provocações aí para o nosso espectador. Com certeza será, Tonico, né? Os tempos aí de caminhada lado a lado, aprendi muita coisa trago para a vida até hoje, até essa preocupação com o coletivo, com a ética. Eu sei que o senhor sempre foi um cara muito ético, né? Então a gente aprende muito e vocês vão aprender muito, né? A primeira questão, Tonico, nós estamos aí às vésperas de uma eleição, né? Uma eleição onde nada parece definido e uma preocupação das pessoas, como que eu escolho um candidato, né? Eu vejo assim, como nós estamos falando aqui antes de começar, hoje em dia é como se a pessoa conhecesse de futebol, conhecesse o Neymar, mas precisa escalar um jogador de futebol americano. E as regras? E o jogo? Como funciona? Eu tenho uma pessoa, mas eu preciso entender do resto, eu preciso entender de toda aquela configuração que está em volta para escolher um bom candidato, né? Como você acha que tem que ser essa escolha, Tonico? Olha, você vê, esse ano eu estou muito à vontade, apesar de ter um currículo vasto aí na área pública, né, eleito, às vezes nomeado, eu acho que esse ano eu me preparei para falar de política sem estar no processo eleitoral, porque eu acho que eu fico mais à vontade, mais solto. Tanto é que eu terminei o meu doutorado e a tese do meu livro que eu trouxe para você de presente, ele fala exatamente disso, né? Quem pode ser político? Ou seja, precisa de uma formação específica, não precisa, qual seria, né? Então, tenta responder essa questão. Agora, para o eleitor, eu acho que de uma maneira muito simples, eu acho que você precisa conhecer o passado da pessoa e fazer uma comparação. Mesmo que seja a primeira eleição dela, porque ninguém começa a vida com experiência, né? Senão não existia a renovação no trabalho, você uma hora vai parar. E é justo que alguém ocupe o seu lugar. E com a vontade de ser melhor que você. Agora, num primeiro momento, é muito difícil, porque você não tem a experiência acumulada naquela área. Mas você tem outras. Então, quando você pega o passado da pessoa em outra profissão ou em outra atuação, se ele realmente buscou se preparar, se ele foi ético, como você disse, e responsável na sua atividade profissional, a chance que ele tenha um desempenho bom é boa. Agora, se você já vê que o cara é aquele cara, que não tem compromisso nenhum dentro de casa, que não trabalha, que não tem nenhuma atividade, que está sempre vivendo de expedientes, explorando outras pessoas, você fala, esse cara quer entrar na política para tentar se dar bem. Para tirar um proveito pessoal. Né? Então, eu digo o seguinte, se você acha que esse é o caminho, tirar proveito pessoal, o único lugar que você não pode ir é para a vida pública. Vai para a iniciativa privada. Né? Se você quer ganhar muito dinheiro, porque a administrativa pública, a gente sabe, todo mundo tem um teto salarial, né? É uma profissão que te dá uma certa, dependendo se você é concursado, uma certa tranquilidade durante a vida, mas não vai deixar você rico. Se você quiser ficar rico, você tem que fazer outra coisa. Sim. Ou, fora do horário de trabalho, ter outras profissões que a Constituição permita que seja compatível com a sua atividade profissional. Por exemplo, eu, na minha vida pública, paralelamente, eu desenvolvi a docência, né, dou aula na Faculdade de Direito há mais de 20 anos, né, sempre tive meu escritório de advocacia. Então eu sempre falava, o dia que eu depender do salário da política, eu deixo de ser político para ser empregado.
Correto. Né? Você me conhece, você sabe. Então eu sempre tive. Né? Eu fui me casar, eu tinha mais de 35 anos, porque eu falei, eu preciso primeiro ter uma estabilidade profissional e financeira, porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu mais gosto, que é a política. Então eleição passa, política não. Política eu vou fazer a vida inteira. Eu já tive mandato, faço política com mandato, faço política sem mandato. Hoje mesmo eu tive num podcast, Conexão Jurídica, excelente, o Dr. Cleiton Casal. Sim, sim. Muito bom. E o papo foi nesse sentido, né? De você ter uma atividade que deixe você à vontade para falar o que você pensa. Correto. Você não pode depender disso. Né? Entendi. O nosso podcast, Nico, a gente trata muito sobre o assunto de segurança pública, violência em todos os aspectos, né? Todos os primos. Pô, César, mas hoje vocês estão falando de política. O que eu vejo, e até mesmo para o nosso público aí, é muita gente que não entende do jogo político. Na regra, eu votei no eleitor X, que é conhecido, famoso, e porque ele teve tanto voto, porque tanta gente que eu não votei foi eleito. Como é que funciona? Que é o tal do coeficiente político. É importante a gente esclarecer essas coisas, porque parece que não, mas o público ainda é muito leigo nessas questões. Né? Eu tenho o vereador A, B, C, por que aquele vereador teve menos votos e aquele vereador mais votos, por que ele não foi eleito? Esse é um tema muito interessante, mas pra você ter uma ideia, eu dou aula disso na universidade, né? E a gente demora aí umas 4, 5 aulas de 4 horas cada uma, mas de uma maneira muito simplificada, funciona assim, nós temos 2 tipos de sistemas eleitorais. O sistema eleitoral majoritário, onde ganha a eleição aquele que tem mais votos. Né? Isso é feito para os cargos no executivo. Então, prefeitos, governadores, presidente da república. É o sistema majoritário. Também o senador, que é legislativo, ele também entra nesse sistema. O senador mais votado, ele é eleito pelo Estado. Já o proporcional, que isso engloba vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, no caso de Brasília, e deputados federais. Como que funciona? O partido político tem um número de votos necessários mínimos para eleger um candidato. Então, para a gente fazer uma conta redonda, vamos imaginar que eu tenha na cidade de São Bernardo 280 mil votos válidos. Eu pego esse número de 280 mil e divido pelo número de vereadores que tem na cidade. Eu pego 280 mil votos e divido por 28, eu tenho então um quociente eleitoral que você falou de 10 mil votos. Então, o partido que tiver 10 mil votos elege um vereador. Se o partido tiver 20 mil votos, elege 2 vereadores. Mas é o partido, é a soma dos votos dos candidatos. Vamos imaginar que o César e eu estejamos no mesmo partido. O César tem 9 mil votos, o Tunico tem 1.000 votos e o Luiz, que é o nosso responsável técnico, tem mais 1.000. Opa, esse partido fez 11 mil votos. Se ele fez 11 mil votos, o mais votado do partido vai ser eleito porque fez 10 mil, uma cadeira só. Correto. Um outro partido, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 20 candidatos, cada um com 1.000 votos, não foram 9 mil, 20 candidatos com 1.000 votos, eu vou ter e o Julinho o César teve 1.002 votos. Esse partido vai eleger 2 vereadores. Quem foi o mais votado? O César com 1.002. Então, você vai ganhar a eleição porque o teu partido conjuntamente fez mais votos do que o outro. Vamos imaginar que ninguém se eleja. Você tem os mesmos 9 mil votos e nós todos não tenhamos juntos os outros 1.000 para o quociente. Aí fala, o Júlio teve 9 mil votos e não entrou para o legislativo porque a soma do partido não deu os 10 mil do quociente. E o outro que teve 1.000, como teve, entrou. Então, isso, e não é uma distorção, isso é interessante, é porque os partidos políticos hoje são fracos, mas não deveriam. Por exemplo, eu não sei quem é o presidente da Volkswagen hoje, mas eu sei o que a Volkswagen vai entregar. Amanhã vai mudar o presidente da empresa, mas o produto que vai ter lá vai ser sempre aquele, de qualidade e tal. A ideia dos partidos políticos, em tese, seria essa no proporcional. Você fala assim, eu me filio a um partido político, me identifico com aquilo. Isso, eu me identifico com aquelas ideias. Então, se amanhã não for eu eleito, mas for o César, ele vai defender as mesmas ideias que eu. Então, a ideia do voto proporcional é para que toda a sociedade tenha uma representação política. Por exemplo, isso fica claro com algumas demandas, assim lá, o Partido Verde, vamos imaginar.
Olha, eu defendo a preservação do meio ambiente. Tudo bem, amanhã não sou eu o candidato eleito, mas é o César, você vai continuar defendendo o meio ambiente. Então, a ideia do voto proporcional é justamente para que as bandeiras coletivas não sejam esquecidas. Finalizando, eu falo, nada, Júlio, nada na natureza, no dia a dia, acontece sem a ação do ser humano. Sempre o ser humano precisa agir. Eu posso ter a intenção, se eu não movimentar esse copo, ele não andou. Mas nós temos que entender que as pessoas são menos importantes do que as ideias. As pessoas ficam, você tem sua finitude. Agora, os atos que você pratica, eles podem ecoar até a eternidade. Então, amanhã o Júlio não vai estar no podcast, mas se o podcast continuar defendendo as ideias do Júlio César, esse programa vai continuar a ter vida. Então é essa a ideia. O partido político, em tese, ele traz uma perenidade, uma longevidade às bandeiras que precisariam não ser esquecidas. Correto. Daí eu vejo essa importância imensa do cidadão entender e compreender isso. O partido não só serve para eleger o candidato. Né? Mas é que hoje os partidos são fracos. Exatamente. Não tem mais identidade, ideologia. Não acontece, Tonico, aquela coisa que não deveria acontecer, né? Que acaba sendo um ciclo. Quanto mais as pessoas se decepcionam com os políticos, mais elas se afastam e isso acontece, né? Que não deveria. Se você se afastar, os maus vão se aproximar. Que aí eu acho que tem que ser um convite. A gente falou, eu conheço sua mãe, você conhece minha mãe. Na geração dos nossos pais, o tabu era falar sobre sexo. Sim. Você não falava de sexo dentro de casa, você ia aprender com quem não sabia, você aprendia errado. A minha geração não fez isso sobre as drogas. Você não falava sobre droga dentro de casa. Quantos amigos eu perdi por não entender esse tema? Porque ia conhecer no lugar errado. Julinho, o último tabu é a política. No mundo de hoje, onde ninguém aguenta discutir com o diferente, não tolera a opinião diversa, como que você vai aprender? Então tem que ser uma coisa leve, um bate-papo, começar a falar de política para, assim, tirar esse preconceito. E você acha que essa polarização dos tempos atuais ajudou esse debate para as pessoas ou não? Ou distanciou? Não, piorou. Porque ficou uma coisa de inimigo, de não ter um debate saudável. Mas aí que tá. Eu acho que esses programas como você faz, e eu na minha área, por exemplo, como professor, a gente tem que entender, no livro que eu te trouxe, tem uma reflexão do Fernando Pessoa, que é muito interessante, né? E que eu vou tentar traduzir, que diz o seguinte, que eu acredito nisso. A gente não tem convicção. Você tem sensação de estar certo. Porque assim, uma pessoa que não muda de opinião durante a vida é porque ela não conheceu ninguém interessante, não aprendeu nada, não ouviu ninguém. Eu duvido que qualquer um de vocês que esteja nos assistindo, ou mesmo você, ache que você é a mesma pessoa de que quando eu te conhecia 30 anos atrás. Porque se você for, com todo o perdão da palavra, você é um cara desinteressante para mim. Porque, você não aprendeu nada, você não evoluiu nada. Lógico. E você evolui com quem pensa diferente de você, com quem tem experiência diferente de você. Só que nos dias de hoje, as pessoas, elas parece que querem ter razão. Elas têm medo de dizer, olha, isso eu não sei, isso eu quero ouvir. É um processo de dialética, é um contraponto. Exato. Você melhora e continua evoluindo. Se eu não faço esse debate, como que eu vou evoluir? Né? Então, eu acho que esse é um momento que nós vivemos, que vai passar. Desde que a gente comece a quebrar essas barreiras. O contraditório faz eu melhorar. Faz, né? Você tem um contraponto ali. Mas sempre. Tudo que a gente falamos aqui do processo, de como escolher. Uma coisa que eu me lembro bastante logo no seu primeiro mandato, nós estávamos juntos lá, que quando você assumiu, assim, uma certa frustração de quem está chegando pela primeira vez, até acho que por desinformação, essa desinformação que ainda tem nos tempos de hoje, né? Por mais que tenhamos internet, mas as pessoas não sabem o que fazer com a informação. Tem informação, mas às vezes não é muita coisa e não consegue ser digerida. Eu via muito isso lá, que é a questão das pessoas nem sabem a função do vereador. Não sabe, nem sabe o porquê que ele está lá, para que ele serve, né? Então, explica um pouquinho pra gente a função do vereador, né? Que tem muita gente vendendo fumaça aí, que nem coisa que nem é função, não é função do vereador e tá prometendo por aí. Mas você sabe que eu tinha um professor que falou assim, o político não vem de Marte, ele vem da casa do lado da sua. Então, não é que ele é imperfeito como você, ele tem os mesmos problemas, mas você tem que escolher alguém que você acha que é melhor que você para te representar. É igual um advogado, um médico, você vai escolher alguém que você fala, bom, esse cara vai resolver o meu problema porque ele conhece. Mas você falou uma coisa que hoje, o que me entrevistou lá hoje, né, o casal,
Ele me falou, o Cleiton, ele me fez essa pergunta, falou, Tonico, qual foi o cargo que você acha que foi o melhor da sua vida? Eu falei, olha, isso é muito louco, pelo seguinte, meu primeiro mandato de vereador, quando acabou o mandato, eu falei, eu nunca mais quero ser vereador na vida. Gozado isso, né? Nunca mais. Eu falei isso. Você vê como a gente muda. Nunca mais. Por quê? Exatamente isso. As pessoas que iam me procurar só iam pedir coisas ou que era favor pessoal ou que era ilegal, mas não era por maldade. É pelo hábito, né? E aí eu comecei a escrever isso. O cara ia me pedir uma cesta básica, ia me pedir para enterrar o parente que morreu, ia me pedir para pagar uma conta de luz, ia me pedir uma bolsa não sei do que. Eu comecei a anotar e fiz um livro que chama-se Manual do Cidadão, até hoje, onde eu pegava todos os serviços públicos e falava assim, ó, isso aqui não é função do vereador, mas se você preenche esses requisitos, você tem direito. Vai nesse telefone, vai ser nesse lugar. E se você não for atendido, aí você tem que me chamar. Porque eu estou aqui para defender a política pública, não priorizar o amigo no privilégio. Eu passava um sufoco, Julinho, quando alguém ia me pedir, por exemplo, que é um problema grave, saúde. Dá para você passar um cara na frente lá no pronto-socorro? Eu falo, olha, veja bem, primeiro eu vou ligar no pronto-socorro e perguntar por que você não foi atendido. Porque se eu tirar a pessoa que está lá e colocar você na frente, eu posso estar matando alguém que eu não conheço. Porque se ele está lá, eu quero acreditar que o profissional da saúde falou, ele está lá porque o caso dele é mais grave que o seu. Sim. E quando você interfere isso preocupado com o voto, porque você fala o seguinte, é muito pesado. Você ajudar alguém que está com problema de saúde, o cara fala, esse cara vai votar em mim o resto da vida, só que você pode estar matando um outro. Aí a gente entra, né, um problema maior, que é da questão do mal político, né? Até hoje tem aquele que gera dificuldade para vender facilidade. A facilidade, né? Que a pessoa naquela situação ali que tá, vai se sentir eternamente grato. Por um serviço que já deveria estar lá. Exato. É direito dela. Então, né? Mas aí que tá. A gente não pode cobrar o que a gente não ensinou. Sim. Eu falo que o ser humano nasce pelado, sem dente, sem saber falar, sem saber andar. Tudo que você aprende é durante a sua educação, é o seu convívio social. Por exemplo, você vai falar aí de, sei lá, ética, né? Eu dou aula de ética em várias faculdades. Eu tenho um currículo muito bom mesmo, mas eu pego um exemplo do meu avô, que não tinha esse currículo, mas ele me falou uma coisa uma vez que eu jamais esqueci, e que tem tudo a ver com ética, que você não precisa estudar tanto para saber. Ele falou assim, filho, se você quiser saber quando você está certo, inverta os papéis. Se coloque no lugar da outra pessoa e pergunte, será que eu gostaria de ser tratado assim? Você fala, pô, esse cara, eu não gostaria de ser tratado como ele está me tratando, então eu não vou fazer. Por quê? É a coisa da empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro. Agora, se ninguém fala isso para você, na primeira educação, no ensino fundamental, no básico, não fala dentro de casa, não fala na faculdade, como é que você vai cobrar da pessoa um comportamento? Então eu acho que hoje a gente tem que falar mais sobre isso. E de uma maneira leve, não chata, não cansativa. Sim. Se você vê que a pessoa cansou, volta no assunto numa outra oportunidade. Vou falar um negócio legal, coisa boba, né? Que hoje para mim tem um significado. Falando do meu avô de novo. Meu avô, minha mãe separou do meu pai, eu era muito novo. E meus avós cuidaram da gente durante um tempo. E eu e minha irmã, a gente adorava comer bauru, esse lanche, bauru. E a gente falou, vô, faz bauru aí pra nós, faz bauru pra nós. Aí ele falou, tá bom, vou fazer. Ele fazia, e aí ele pegava a faca e falava assim, quem vai cortar o bauru hoje? Por quê? Porque é o seguinte, quem corta não escolhe a primeira metade. Então o que eu fazia? Eu falava, vou cortar bem no meio. Para ter certeza que para ter certeza que eu vou pegar o igual da minha irmã. Porque assim, isso, depois que você estuda com a técnica, você fala, meu avô não tinha estudado, mas ele me ensinou que o poder nunca está na mão de uma pessoa só. Ele me ensinou que eu tenho que ser justo na divisão. Ele me ensinou que as coisas variam, que o momento é diferente, né? Então, é genial. Então, você não precisa ter título e diploma para poder ser ético, para você desenvolver a sua parte. Você precisa ter pessoas na sua vida que te apresentem esses conceitos. E pode ser de uma maneira assim, com um alimento, com um exemplo, e aí vai. Tem que ser leve, né? Eu acredito nessa leveza, assim. Perfeito. Empatia, né, Tonico? É empatia. Você tendo empatia, que tá muito na moda falar hoje nas mídias sociais, mas praticar
Eu acho que, por exemplo, esse negócio, eu não gosto desse termo, eu tenho lugar de fala. Não é porque eu não sou preto que eu não posso ver essa agonia. Não é porque eu não sou mulher que eu não tenho que ter política pública para mulher. Não é porque eu não cuido de animais abandonados que eu não tenho que ter uma política pública voltada para essa área. Então, o desafio do agente político coletivo é esse. É você se colocar no lugar do outro, mesmo sem ter passado por aquela necessidade. Perfeito. Tonico, vamos continuar para ter aqui um raciocínio lógico para a gente estar acompanhando. Assumiu lá o mandato de vereador, né? É lógico. Agora, quais são as ferramentas que o vereador tem para trabalhar no legislativo? Tá. Bom, o legislativo, o próprio nome já diz, né? Vem de lex, vem de lei. Ele elabora leis. Só que mesmo, e fiscaliza. São as duas funções do legislativo. Elaborar leis, mesmo assim, nós, no legislativo, temos algumas restrições. Eu posso fazer qualquer projeto de lei desde que não crie uma despesa para o executivo. Né? Por quê? Porque como o legislativo não tem o caixa, eu não posso criar algo que eu não sei se o executivo vai cumprir. Claro? Então, por exemplo, eu falo que eu vou fazer a UBS virar 24 horas. Eu não posso prometer isso, uma lei que faça. Por quê? Porque se a prefeitura não tiver caixa para manter aberto, o legislativo não tem dinheiro para isso. Sim. Né? E muitas pessoas falam isso. E, em contrapartida, o executivo ele não pode gastar um tostão desde que não seja aprovado pelos vereadores, que é o que todo mundo fala, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento. Então, sempre no ano anterior, o executivo manda para o legislativo, que eu acho que é o grande momento do vereador, no caso, que ele tem a oportunidade de concordar ou não com as melhorias e as transformações que o prefeito quer fazer no ano seguinte. Então, ele autoriza o prefeito a gastar. Senão, o prefeito não pode gastar um tostão. Independente da questão política, para as pessoas entenderem a nível nacional, quando a presidente Dilma teve impeachment, por quê? Foi porque ela, na teoria ali, né? Ela gastou sem a aprovação do legislativo. E ela não podia. Correto. O legislativo tinha que aprovar antes de ela gastar. Não é porque ela gastou mal, é porque ela gastou sem aprovação. Sem aprovação. E na fiscalização, aí sim, o legislativo ele tem alguns instrumentos. Por exemplo, a indicação é um instrumento. O que é a indicação? É um documento parlamentar que fala o seguinte, olha, a população está pedindo para você abrir a UBS 24 horas. Então ele indica ao prefeito. Indicar não é impor, sim, é sugerir. Mas ele faz isso através de um documento que chama-se indicação. Nós temos o requerimento. O requerimento temos vários tipos, mas os dois mais usados é o de convocação de autoridades e o de informação. O de informação funciona assim. Você tem um contrato para fornecimento de uniformes para a Guarda Municipal. O legislativo, ele quer saber quanto foi pago em cada uniforme. Então ele faz um requerimento perguntando quem fechou o contrato, quanto você pagou por cada uniforme, qual é a empresa, e o executivo é obrigado a responder. Aprovada e é obrigado. Sobre crime de responsabilidade. Se ele não responder durante um determinado prazo, ele pode também ser impeachmentado. Tá? Então isso é de informação. O outro é de convocação. O legislativo ele tem o poder de convocar as autoridades do primeiro escalão. Então, por exemplo, o seu secretário de segurança. Se a gente no legislativo tiver alguma dúvida de um posicionamento dele, alguma questão, nós temos que convocá-lo e ele é obrigado a ir se a convocação for aprovada. Né? Então esses são... E os projetos de lei, né, que aí com essas restrições, algumas eles acabam sendo também, podendo ser de autoria do legislativo. Correto. Nós temos uma relação entre os poderes, Tonico, né, definida na nossa Constituição. Você pode trazer isso pra gente aí rapidinho, só pra quem tá acompanhando. Você vai me cortando, melhor. Porque eu gosto de falar. Não, né? Aqui você fica à vontade. Aqui é seu lugar de fala. Oxe, Mari, tá perdido. Fica à vontade. Então, essa relação é muitas vezes criticada. Temos aí relações oficiais e temos também umas relações que ficam meio obscuras aí, né? Dessa dependência de poder, de cargos, né? Acaba ficando um pouco obscura. Né? Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Eu acho assim, quanto mais a ética e a gestão eficaz, ela está ligada à transparência. Né? Hoje em dia, eu falo isso, para mim é uma coisa muito, genial, é transformadora, essa capacidade que a gente tem de poder se manifestar, por exemplo, quando que você imaginaria você ter um programa que agora, nesse momento, pode estar sendo visto por alguém no Japão.
Sim. Isso é genial. Isso é genial. Né? Então, hoje permite que cada um de nós seja um fiscal, seja um jornalista no sentido de divulgação, não na profissão, mas que faça uma foto e publique. Por mais constrangedor que seja, a comunicação mudou. Porque antes você ligava a TV e a TV você não interage. O cara fala, mas não tem ninguém ali nas suas redes sociais assim, ó, em tempo real. Para de falar essa besteira. Isso aqui não é verdade. E a gente não está acostumado à crítica. Então, eu falo o seguinte, a transparência faz com que os atos públicos, seja do legislador ou do executivo, eles sejam mais republicanos e mais assertivos. Então eu digo, eu sempre tive um problema na administração. Às vezes vinha lá um contrato para eu analisar, eu falava assim, ó, solta isso aí. Pô, mas a oposição vai ler. Eu falei, mas é para ler mesmo. Não, mas eles vão bater na gente. Eu falei, é para bater mesmo. Ué, como assim? Essa oposição? Eu falei, então, porque se eu soltar isso aí antes de assinar, se tiver alguma coisa errada ali... Já vamos mostrar o caminho. Já vamos mostrar, antes eu não faço. Perfeito. Você entendeu? Só que às vezes a gente tem ideia de sigilo. Não existe ato secreto na administração. Não pode existir. Talvez num determinado momento eu não posso falar. Por exemplo, numa concorrência eu não posso falar o preço do meu concorrente antes da licitação. Mas num momento ele vai ser exposto. Então, essa sua pergunta é uma questão, eu diria, de formação do agente político. Quanto mais transparente você for, melhor serão as relações e mais fácil é a gestão. Ah, pode demorar um pouco a mais para sair? Pode. Faz lá uma audiência pública, deixa brigar. Você tá lá, você tem que ser criticado. Você não tá lá para ser unanimidade. É difícil? É. Eu falo, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Ensinar do jeito que eu tô falando é mais fácil. Mas eu fiquei na vida pública há 30 anos. Eu não tive um processo. Então para alguma coisa serviu. Né? Apanhei. Mas, poxa, corrigi antes, porque o meu objetivo era fazer com que aquilo saísse mais próximo da perfeição. Perfeito. Tonico, você estudou em vários países, né? Viajou, é um cosmopolitano, né? Um cidadão do mundo aí. Qual é a diferença que você sente entre o Brasil e a maioria dos países aí do primeiro mundo? A maior diferença, né? Que às vezes deixa a gente um pouco para trás, assim. É o povo, são as leis... Tem muita coisa, mas você me fez lembrar de um exemplo que eu dei hoje no programa que fui lá do Cleiton, Dr. Cleiton, e que marcou a minha vida. Em 2000 eu fui 2 vezes. Uma para ter uma experiência no legislativo, para os Estados Unidos. Eu estudei lá também, mas a trabalho eu fui 2 vezes. Uma eu fiquei na Câmara de Vereadores da cidade de Miami e a outra, no ano seguinte, eu fiquei no gabinete do prefeito. Tá? E tinha um cara lá que era assessor que também tinha vindo pro Brasil. O apelido dele era Chip, eu lembro, porque lá nos Estados Unidos tem aquele Chip and Dale, que aqui era aquele desenho dos 2 esquilos, que era o Tico e Teco. Sim. Ele tinha a cara do esquilo. E aí chamavam ele de Chip, que era um dos esquilos. Aí eu perguntei pro Chip assim, falei, Chip, pô, cara, eu tô aqui já faz um mês, rodei todos os departamentos. Por que as coisas aqui funcionam melhor que lá no Brasil? Pô, vocês não são criativos. Vocês, para eu contar uma piada para vocês, eu preciso explicar a piada, que senão vocês não dão risada. É uma coisa esquisita. E por que aqui dá certo e lá não? Julinho, ele falou para mim um negócio que eu jamais esqueci. Ele falou, é simples. Ele falou, é simples. Porque aqui nos Estados Unidos, coisa pública é aquilo que é de todo mundo. Lá no Brasil, coisa pública é aquilo que não é de ninguém. Perfeito. Ele acabou comigo. Por quê? Eu desenvolvi uma outra frase na minha cabeça que era mais ou menos assim, ele tem razão. Ele tem razão. Por quê? Porque a gente só cuida do que a gente ama. Mas você só ama o que você acha que é seu. Sim. Se você não tem essa noção de pertencimento, você não vai cuidar. Você fala, pô, isso aqui não é meu mesmo. E é muito louco, porque assim, hoje eu saí de casa, era 8h30, não, 9h30, porque eu fui correr, tomei banho, saí 9h30 de casa. Mas eu tô na rua até agora. Então, a minha casa é o coletivo. Eu só vou para casa para dormir. Minha casa, por maior que seja, é muito menor do que o espaço que eu ocupo durante, no mínimo, 16 horas no meu dia. E tem uma coisa que eu trago até hoje, se não me engano, eu falei em outros podcasts que eu aprendi com você. O que é bom para mim e não é bom para minha família, não é bom. O que é bom para minha família... Não é bom para minha cidade, não é bom. Faça jamais. E assim por diante, né? Eu acho que esse é o espírito, né? Então, mas é uma coisa... que parece que é piegas, mas não é. É muito legal isso. Se as pessoas entronizarem... Pra você ter uma ideia,
Tinha o Trash Service lá, que era o serviço de limpeza pública. Isso me veio agora na cabeça. Naquela época, isso 2001, 2002, estava começando o GPS, né? E você sabe o que os caras faziam? Eles punham o GPS nos caminhões de lixo. Só que quem tinha acesso não era a chefia, era a cidade inteira, todos os munícipes. Então o cara fala, pô, cadê o caminhão do lixo que não passou ainda? O cidadão ficava ali. Aí o cara falava, é genial. Sim. Porque aí ele ligava. Ah, deu problema, o cara, troca, o lixo tem que passar. Se você teve um mal súbito, se você não trabalhou direito como profissional, eu troco, mas o lixo tem que passar, o caminhão do lixo tem que passar. Né? Então, essa fiscalização, né, hoje com toda a tecnologia que a gente tem, você pode ter uma câmera em qualquer lugar, só que você tem que dar acesso para a população. A população tem que ter acesso, ela é que tem que fiscalizar. E se ela tiver essa noção de que, pô, eu quero essa praça limpa, ela não precisa se identificar. Ela falou, tem um cara aqui sujando, tem um cara fazendo um pancadão aqui, vamos resolver. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que é nessa linha. E aproveitando esse tema aí que tá falando de exterior, Tonico, temos alguns serviços aqui que são municipalizados e funcionam muito bem, né? Normalmente o dinheiro está próximo aqui, de onde você vai executar, tem o conhecimento do terreno, né? Temos aqui a Guarda Civil, qual eu faço parte, né? Que presta um excelente trabalho. Você visitou outras polícias mundo afora e lá também é municipalizado, né? Você acredita nesse modelo de policiamento? Bom, eu, na verdade, quando eu comecei na vida pública, aqui faço uma referência a uma pessoa que não está mais entre nós, mas para mim, o cara que mais incentivou o municipalismo, o que é o municipalismo? Que os serviços têm que ser gerados pelo município, que foi o governador Orestes Quercia, ele dizia uma coisa, que é exatamente o que você falou. Quanto mais próximo o serviço tiver de quem usa, melhor ele será. Por quê? Eu tenho menos desperdício de dinheiro, eu tenho menos necessidade de fiscalização, eu tenho as pessoas da própria comunidade trabalhando para a sua comunidade, então a chance de dar certo é muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu gosto muito, que é o Admir Ferro, que foi secretário de Educação nosso. Ele municipalizou as escolas numa época de 1ª a 4ª série. Quem aqui está assistindo a gente e tem filhos ou estudou numa escola pública municipal e numa escola pública estadual, vai saber da diferença que eu estou falando. Por quê? Porque a escola municipal, a gestão, ela está muito mais longe da pessoa. Então, é muito mais difícil. É a mesma coisa que você comprar um terreno em São Bernardo, onde você mora, para você cuidar dele e comprar um na Bahia, que você vai uma vez por ano. De longe, você não vai conseguir ter a mesma gestão dele, né? E a Guarda Municipal, eu acho um serviço essencial, né? Eu não quero tirar as outras polícias, sim. Mas o município precisa ter uma guarda municipal com todos os poderes que a polícia, seja preventiva ou corretiva, tem que ter. Por quê? Porque é fundamental para organizar a cidade. Você pega uma cidade com 800 mil habitantes como São Bernardo, tem país na Europa que não tem esse tamanho. Território gigante, né? Várias divisas. Mais de 400 quilômetros. Né? Tem país que não tem a população. Se você pegar os 7 cidades do Grande ABC, a população, se falha a memória, ou é igual, é mais ou menos parecida com a da população do Uruguai. Só o ABC. Então você compara o ABC com o Uruguai. Eu não sei como eles conseguem ganhar da gente no futebol, né? Até o Paraguai tá ganhando. Porque eu falo, pô, os caras têm meia dúzia de campo de futebol. A gente tem tudo isso aí. Então eu digo, é mal aproveitado. Né? Porque, país, não, mas você tem que ver o tamanho do país, quantas populações, né? Qual a população, como está dividido. Então, o Brasil é um país maior que muitos continentes. E você ter esse serviço municipalizado é essencial, é fundamental. Então, eu acredito sim na municipalização. E nos Estados Unidos, você me fez lembrar uma coisa, por exemplo, o trabalho do policial lá, seja ele municipal ou regional, fora do horário de serviço, era institucionalizado. Tinha uma lista daqueles que estavam... É o famoso bico aqui, né? Aqui é bico, né? Mas, e não é permitido. E não é legal, exatamente. Então, lá não, lá era assim. Você tinha uma lista daqueles que estavam... Porque são por hora, né? Então tinha gente que estava fora do turno, entrava numa escala, você ia fazer um evento de futebol americano, como você sugeriu aí. O cara precisava contratar segurança. Ele ligava lá pro departamento, eu tenho esses daqui. Já tinha um valor de contratação mínimo, né? O cara estava trabalhando, por outro lado, era alguém preparado. Tá amparado ali, amparado pela lei. Essencial. Amparado pela lei.
Na parte de fora do evento, ele ia ser assistido por aqueles que estavam no dia de trabalho, porque tem isso também, né? Sim. Eu não consigo aceitar eu ter uma força policial, seja ela municipal ou estadual, dentro de por exemplo, de um evento privado, dentro de um estádio de futebol, sendo pago por mim. Do lado de fora da rua, tudo bem. Agora é como se eu fosse fazer uma festa na minha casa e falar, manda os PM aqui pra dentro. Ou manda a Guarda Civil aqui. Sim. Porque a Guarda Civil, ou qualquer tipo de polícia, é pra atuar no público, no coletivo. Num evento particular, eu tenho que pagar. Correto. Se eu quiser segurança dentro do evento. Né? Então, pra mim, você vê uma coisa lógica que a gente precisa ir falando para as pessoas entenderem. Falar, poxa, é verdade. Por quê? A renda do jogo lá, seja qual for seu time, não vai para o poder público. Correto. Vai para a instituição privada. Né? Então o custo desse evento, na minha leitura, tem que ser pago pela iniciativa privada. Correto. Tonico, acho bastante tempo que você faz palestras nas escolas, não sei se você está fazendo ainda, sobre cidadania, ética, né? Um tema interessantíssimo. E temos aqui aquela pensamento clássico, né? Que fala, pô, a gente só tem direito, não tem dever, né? E o que é ser cidadão realmente, Tonico? Né? O que é essa palavra? Parece tão simples, mas não é. Da mesma maneira que a gente nasce sem dente, pelado, sem saber falar, a gente não nasce cidadão, né? Eu falo que existe um processo evolutivo. Você nasce e você é um ser humano, né? Mas o ser humano, para se transformar em cidadão, ele primeiro precisa aprender que a ação dele vai transformar a realidade que ele vive. Se você também passa, por exemplo, por esse mundo e não faz nada para o coletivo, você não sabe existir. Porque se você só pensa em você, você acaba sendo um peso. Né? Por quê? Porque, pô, só cuido de mim. Os gregos chamavam isso de idiota, né? O idiota era aquele que só pensava nele mesmo, né? Por quê? Porque ele fala assim, pô, sozinho você não faz nada. Se a gente não tivesse aqui o Luiz, se a gente não tivesse essa estrutura, a gente não estava se comunicando. Então, o que é essa vida social, a não ser que você divide responsabilidade com outras pessoas e para isso você tem benefício. Porque você ganha em tempo. Só que a gente não pode esquecer que como a gente tem informações diferentes, desejos diferentes, isso traz o conflito. E o conflito precisa ser resolvido pelo direito, que na verdade prega o quê? A justiça. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que nem tudo que é legal é justo. Mas tudo que é justo deveria ser legal. Eu vou dar um exemplo. A escravidão era uma lei, era legal porque era permitido você escravizar pessoas por conta da cor da pele. Mas era justo? Não era. Então, uma falha do ser humano, né, fez com que essa exploração, que a gente paga um preço altíssimo por essa excrescência humana, né, convivesse com a gente durante muito tempo. Mas precisou de alguém falar, pô, isso não é ético, não tá certo. E lutar para que aquela lei absurda mudasse e se tornasse justa. Pelo menos isso. Falou, olha, agora nós temos que conquistar, reparar os erros, mas não se permite mais isso. Então a ética ela está muito ligada a 3 pilares: a justiça, a responsabilidade e a solidariedade. Você tem irmãos que eu sei, não são poucos. Alguns. Não são poucos. Um time com reserva daí. Com reserva. Dá um time de futebol de campo. Com reserva. De campo. Eu vou fazer para você uma reflexão. Você com seus 7, 8 anos de idade, né, eu lembro que você contava muito, às vezes até que você ficou dentro do saco de farinha lá do lago. Você lembra disso? Lembra? A história é boa. É boa? É boa a história. Minha memória é boa, rapaz. Às vezes eu digo o seguinte, vamos imaginar o seguinte, Julinho, você e seu irmão discutem. Seus pais vão fazer o papel do que ali? Do delegado e do juiz. Eles não estudaram para isso, mas eles vão fazer um inquérito, vão abrir um boletim de ocorrência. Vão chamar os dois e vai ouvir a versão dos dois. Mas naquele dia teu pai e tua mãe estão chateados. Falam, não quero saber. Eu vou dar a mesma pena pros dois. Vai os dois pro saco de farinha dentro do lago. Né? É isso. Aí, você aquele dia não fez nada. Quando você sair do saco e começar a respirar, o que você vai falar pro seu pai? Fala, pai, isso daqui não é justo. Você nunca, eu não esqueci, imagina você nunca na sua vida vai esquecer uma injustiça. E com 8 anos, você não sabia se ia ser advogado, policial, vendedor, mas você já sabia o que era injustiça. Então, o sentimento de injustiça é uma das coisas mais graves que a sociedade pode carregar.
né? Não é à toa que no hino nacional tem uma estrofe que diz: se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Por quê? Se você não organiza a sociedade para você distribuir justiça, porque justiça é atribuir a cada um que lhe compete. Não é você dizer sim para tudo. Você errou, criou um mal, você tem que responder por ele, né? E eu acho que essa sensação hoje ela está esquecida, né? Os políticos hoje parece que eles querem falar só o que é gostoso de ouvir, que é aquilo que você falou no começo. Sim. E não é assim. A gente vê que na vida não é tudo do jeito que a gente quer. E a gente tem que saber recuar, refazer, reconquistar, recomeçar. Então, quando eu falo em ética, esses pilares têm que estar presentes. Justiça, atribuir a cada um que lhe compete. Responsabilidade é você assumir os seus atos praticados. E solidariedade é a empatia humana. Você errou, tudo bem, mas eu estou aqui para te ajudar enquanto você recupera a sua dignidade. É para isso que você tem ressocialização, é para isso que você perdoa as pessoas e dá uma segunda oportunidade, porque o ser humano não é perfeito. Agora, perdoar e deixar recomeçar é um quesito. Agora, se você continuar errando, eu tenho que te isolar de novo, né? Então, esses 3 requisitos formam a ética, que a gente precisaria falar mais para que as pessoas entendessem. Agora, eu podia resumir isso do jeito que meu avô fazia, que não precisava falar nada disso que eu vim falar. Vamos. Filho, se coloque no lugar da outra pessoa e pergunte: será que eu gostaria de ser tratado assim? Será que eu gostaria de ser julgado sem eu poder falar a minha versão? Será que eu gostaria de ser penalizado sem poder defender o que eu acredito? E aí você não precisa ter todos esses títulos que eu tenho. É só você ter empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro e vou tentar entender se aquilo lá realmente é justo. Será que eu gostaria de ser chicoteado porque a minha cor da pele é diferente da dela? Não, então eu não posso desejar isso pro outro. Isso não é lei. Vamos tirar essa bagaça aí desse tal de ordenamento jurídico. Correto. Vamos fazer uma coisa justa. E para isso precisamos dos políticos, precisamos escolher certo. Aí é que tá. Aí entra toda a nossa responsabilidade. Exato. Que, né, a gente costuma se afastar e jogar a culpa no político, mas e a minha responsabilidade? A nata sai do leite. Né? Esses dias eu vi um vídeo, cara, que me deixou tão indignado que assim, me fez levar a várias reflexões, né? O pai saindo de casa com a filha cedo assim, você vê que não tinha nem sol ainda. Aí chega 2 elementos armados e principalmente assassina o pai na frente da criança, aquela criança chorando desesperada, cara. E assim, de quem é a culpa? É só do cara que puxou o gatilho? Não, você tem uma questão social, você tem... mas a lei... Tá, quem faz a lei? Nós somos políticos. Quem vota nos políticos? Tem uma... Sim, tem um ciclo que pode aí, ser virtuoso ou vicioso. Então assim, até eu me senti culpado. Sim. Você. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa se aproximar cada vez mais. A ideia aqui é essa, é trazer de uma maneira simples, né? Simples, mas que a gente consiga entender que é para participar de uma forma melhor, com qualidade. Consiga escolher de uma forma justa, sem ser enganado, né? Então. Acho que a partir de hoje, quem assistiu aqui, o cara que estava prometendo que vai abrir a OBS 24 horas no Legislativo, já não acredito mais nele. Não é assim que funciona. Mas ele pode prometer. Ele pode prometer. Deve. Né? Mas é um parâmetro você falar, esse eu não quero. Eu não quero, porque eu já sei que ele não tem esse poder. Sei que ele tem esse poder. Né? Eu preciso. Essas coisas que nós precisamos nos atentar. Né? Esse tipo de candidato, de promessa, eu preciso ficar atento. A gente está chegando já perto do fim, mas tem uma questão que é delicada de falar, mas aqui a gente fala sobre tudo, né? Meu Deus. Então um pouquinho mais polêmico. A democracia, Tonico. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. E você acha que a democracia no nosso país está em risco? Olha, eu acho o seguinte, a democracia é um processo. Eu tenho um filho de coração, não sei se você lembra dele, Watson. O Watson é um menino que nasceu na Guiné, foi meu aluno na faculdade. Já fica aqui então um convite, quando vocês quiserem falar de política fora de época de eleição, quiserem assistir uma aula minha na Faculdade de Direito, depois o Júlio César vai deixar meu contato para vocês, o meu Instagram, que é Tunico_Vieira, né, para a gente continuar esses papos, porque é assim que a gente vai mudando. Né? O Watson veio da Guiné-Bissau, na África, e eu acabei adotando esse menino. Hoje ele está em Denver, no Colorado. Tem família, é professor universitário. Já está com quantos anos, Nico? Ele está com 36. Se ele estivesse na Guiné-Bissau, a expectativa de vida lá é 30 anos. Nem sei se ele estaria vivo. Chegou uma hora que eu falei para ele: Watson, você tem que ir para os Estados Unidos, eu vou te ajudar. Mandei ele para lá, você conhece a história e tal. Né? Mas a gente tinha altos papos, e isso é uma coisa que eu acho que traduz o que você está dizendo. Quando ele veio para o Brasil, ele fala assim: professor, hoje ele me chama de pai,
mas na época era professor. Ele veio passar o Natal com a família inteira aqui comigo. Pô, ficou uma semana em casa. É lindo, lindo. É uma história linda, Julinho. Aí ele falou, professor, isso aqui para mim é o paraíso. Aqui é democracia. Porque a referência que ele tinha na Guiné era muito pior. E lá eles falavam que era uma democracia. Quando eu botei ele nos Estados Unidos, pô, professor, agora aqui é democracia. Eu vou falar o dia porque ele tem que ir para Escócia, para Dinamarca, né, para Noruega. Aí ele vai ver que é outro mais evoluído ainda. Então, a democracia, ela é uma conquista. E ela está sempre em desenvolvimento. Eu acho que em alguns pontos nós estamos recuando. Quando eu digo assim, por exemplo, eu sou um fervoroso defensor da liberdade de expressão. Quando eu vejo você limitar ou tentar fazer com que as pessoas tenham um pouco de receio de falar o que pensam, eu acho que isso é muito ruim para a democracia. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos atrasados. Por outro lado, quando eu vejo pessoas se interessarem pelo coletivo, tentar fazer o que pode para melhorar a qualidade de vida do cara que está do lado, eu acho que isso é um produto da democracia, né? Então eu vejo que o nosso sistema tem falhas. Nós não, estamos longe de um nível aceitável, mas não somos o pior do mundo, né? Mas vivemos um momento que eu acho que precisa de muita atenção, reflexão e tentar ficar ligado às ações aí que vêm acontecendo. Mas eu acredito no Brasil, eu acredito que nós estamos evoluindo, nem você falou da violência, mas há 100 anos atrás, ou menos até, o próprio Estados Unidos, o cara resolvia isso com um xerife e um revólver na cintura. Os filmes de Far West eram isso, há 100 anos atrás. O cara entrava no salão, tomava um uísque e matava meia dúzia, né? Fazia justiça com as próprias mãos. E evoluiu, né? Então eu acredito que nós estamos numa evolução, num ritmo que para alguns é lento. Para você pode parecer lento, para mim. Para mim parece que demos uns passos para trás. Então, mas para quem nunca teve nada, sim, o cara pode achar que tá. Então, quanto mais novidades você apresenta, é o que você falou. Eu, como sou uma pessoa que sempre tive curiosidade em conhecer culturas diferentes, países diferentes, a minha visão, e nesse ponto é inegável que ela tem uma abrangência maior. E que eu acho que a gente está atrasado. Perfeito. Mas não adianta eu estar 10 passos à frente quando está todo mundo 9 para trás. Você tem que ir no mesmo ritmo. Sim, tem que senão você não consegue nada, né? Acho que até muitas coisas no Brasil aqui, a gente comentou isso antes, que as pessoas tentam trazer de fora, mas não é o momento, é na base da canetada, né? As coisas são construídas só historicamente. Vou dar um exemplo aqui da nossa essência, a guarda, né? A polícia comunitária de proximidade. Perfeito. Mas lá nos Estados Unidos funciona. Mas Nova York, antes de estabelecer isso, teve tolerância zero. Tolerância zero. Primeiro você limpa aquela área, dá condições sociais. Para que a pessoa acredite no Estado. Aí sim, a polícia vai ser de proximidade, criar vínculo com as pessoas. E a gente, não, aqui é repressão. Agora vocês são polícia comunitária de proximidade. Tá, a caneta falou. E a prática? Não, como você vai fazer isso? Esse processo? Ela não é preventiva, ela é repressiva. Correto, né? Para ela ser preventiva, tem que ter um trabalho. É um país muito novo ainda. Perfeito, né? Excelente tudo, né? Então, como um país novo, a democracia é mais nova ainda, né? Muito recente. Muito recente. E assim, uma coisa que realmente é preocupante. A gente vê o que deixa a gente mais preocupado, né? Você é uma pessoa do direito, vive isso há muitos anos, né? Sempre participou do mundo político como estudante. Sim. Mas o que preocupa a gente que está assim de fora como cidadão. Mas se você vê que tem uma tendência. Sim. Aquela coisa que está falando da justiça, que o seu avô te ensinou, a gente não consegue perceber isso. A gente percebe que tem um lado, né? A gente percebe assim, mas sempre esse lado, nunca se é certo ou errado, né? Mas parece que tem uma coisa que não está muito em sintonia. Mas eu acho assim, de verdade, eu não estou falando isso, eu não sei a quantidade de quem pensa bem, quem não pensa, mas eu penso assim, você falou de preocupação. O que a gente tem que mudar é cada um com a sua possibilidade. Por exemplo, hoje, com o seu programa, talvez você alcance muito mais pessoas do que eu em sala de aula. Então você não está preocupado, você está ocupado. E a ocupação é que muda o mundo. Porque você ficar preocupado, é igual que eu falo para meus alunos, não adianta você ficar preocupado com a prova. Quando chegar o dia, você vai lá, estuda que você passa. Agora, a preocupação, você não está estudando, está com medo. É ação de novo, não está fazendo nada. Tem que ter ação. Não está fazendo nada. O que vai acontecer? Você vai mal. Porque não tem prova difícil.
tem aquilo que você não preparou. Por exemplo, se você não tivesse preparado as perguntas, ia ficar mais difícil o programa. Sim. Você pré-parou. Então, eu acho que a gente tem que se ocupar, né? Essa oportunidade que você está me dando, que você deve também dar para outras pessoas, ela traz a reflexão, ela traz a provocação. Então, hoje, o ambiente que você consegue atingir, eu me sinto até mal, porque eu falo assim, eu também deveria ter um espaço para poder falar para mais pessoas ao mesmo tempo, porque hoje eu só falo em sala de aula, né? Então, pode ter certeza que a democracia que nós vivemos nos permite que programas como esse cheguem no mundo inteiro. Sim. E essas coisas, elas vão ecoando, eu não tenho dúvida disso. O tempo é que eu não sei. É tudo no seu tempo. Tudo no seu você falou, tempo. tudo é ação, né, Tonico? Tudo é ação. Eu costumo falar, você passa ali na praça, vê uma pessoa numa situação de rua, com fome, Sim. você percebe que ela está com fome, você sente dó, sente pena, mas você continua andando. Então, você não fez nenhuma ação. Seu sentimento ali não valeu. Por outro lado, tem gente que acha que porque o cara tá na rua é bandido, chama a polícia. Né? Então, assim, se não tiver ação, e uma ação boa, no caso, né? Uma ação positiva, as coisas não mudam. O cara confunde, mas assim, não é maldade. Às vezes você fala, vou chamar a polícia. Não é a polícia que você tem que chamar. Né? Correto. É isso aí. É isso aí. Então, a gente está acabando aqui. Gostaria de deixar você livre aí para as suas considerações, falar se ficou alguma coisa por falar. Aproveita aí pra gente, esse primeiro encontro, espero que tenha mais encontros aí depois desse, foi ótimo. Eu que quero mais uma vez agradecer, né, as pessoas que propiciaram com que a gente estivesse aqui, o pessoal da técnica, o Luiz, todo mundo que preparou o roteiro, quero agradecer você pelo convite, estou sempre à disposição para falar de outros temas, eu me preparo para falar quando eu não souber, né, esse foi muito tranquilo, porque você já conhece a minha história e a gente não precisou preparar nada, né? Mas eu agradeço a oportunidade, desejo para você que você continue nesse caminho, trazendo questões polêmicas e de interesse público e coletivo, tá? Então, um abraço a todos os espectadores e até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Eu agradeço aqui por ter vindo, aceitado o convite, né? E ter dado essa aula aqui em um pouco menos de uma hora, mas achei excelente para quem assistiu aí, né? Descobriu muita coisa. Parabéns pelo livro. Vou ler. Obrigado pela dedicatória, né? Quem pode ser político? Quem pode ser político? Depois eu quero uma foto assim no podcast pra gente... Depois a gente posta no Stories lá. Pôr no Stories. Vamos aproveitar ao vivo, Julinho. Olha que legal. Vamos fazer isso aqui, ó. Fica bonito. Aqui inovando, ó. Show de bola. Não é editado, hein? Não é editado. Pô, eu achei um tema, veio de encontro, eu nem sabia, eu sabia que você tinha lançado o livro, mas não sabia o tema ainda. É a minha tese de doutorado. Acabou vindo de encontro, outro dia a gente fala dele. E vamos marcar um próximo encontro, eu vou ler agora, né? Tá bom. Eu vou ler e a gente vai marcar um próximo encontro. Lição de casa, né? Tá bom. E, pra quem não entendeu, mas taticamente, a gente aborda questões de segurança pública, é o que eu sempre repito aqui. A violência e segurança pública não é só ali o ato da violência. Aquilo ali é a ponta da lança, onde acontece. Tem uma origem. Envolve questões sociais, políticas, psicológicas, emocionais, uma série de coisas. A gente vai estar sempre tratando de todas essas questões aqui. Sem sensacionalismo, né? Sem ficar aí procurando like, que a ideia não é essa. A ideia é trazer informação de fonte segura, que conheça o que está falando, para você absorver e usar essa informação, que também não faz sentido, né? Sim. Se a pessoa ouviu tudo isso aqui, né, coisas claras, óbvias, ficou bem, e não usa, não faz muito sentido. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui, agradeço ao Tonico, foi um prazer, uma honra, fazia tempo que nós não tínhamos esse contato, né, Tonicão? Isso mesmo. Tem muita história aí junto aí. Muito. É um prazer, realmente, um abraço para todo mundo lá. Obrigado. Né? E força e honra a todos aí. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite a todos.